Eu vou passar um bizu violento nesse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais a evitar stops de trades que não valem a pena. Então, fica até o final, porque eu vou te mostrar na prática como algumas operações brilham os olhos, parece ser um trade excelente, mas por conta de um detalhe, esse trade ele tem que ser descartado. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, já, se inscreve aqui nesse canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu comentário, seu like, diminuir, né, a frequência de post aqui, mas lá no Instagram eu estou sempre presente, compartilhando minhas operações, meu dia a dia. Inclusive, esses dias para trás eu compartilhei DARF, né, sou um dos poucos aí que compartilha DARF publicamente, imposto sobre lucro, né, o que prova que realmente eu ganho dinheiro com isso daqui. Então, é isso, sem mais delongas, vamos lá. Eu quero usar como exemplo um trade que aconteceu exatamente sexta-feira, tá? Sexta-feira, dia 21, certo? E a gente estava na sala ao vivo, né? Por estar na sala ao vivo, eu antecipei as pessoas lá para que elas não caíssem nessa armadilha aqui. E eu vou te explicar também, né, o que você tem que observar. Então vamos lá. Existem regiões no gráfico que são regiões assim, onde o preço briga mais, né, onde o preço fica mais disputado. Ele fica mais nesse tipo de movimento aqui, ó, rebatendo, sabe? Bate aqui, volta, bate, volta. Normalmente, esse tipo de região aqui é uma região que não nos interessa muito, porque, por exemplo, se eu vendi aqui em cima, o preço fica chicoteando aqui, ó, dificilmente ele vai ganhar força e ele vai sair daquela região. Às vezes ele pode até mesmo voltar aqui, ó, me estopar e depois ir fazer o movimento. Ou então, se eu comprei aqui, ó, dificilmente o mercado vai direto. Muitas vezes ele vai entrar aqui no range e vai ficar desse jeito aqui. Então, é um trade que eu considero assim exaustivo, um trade que não compensa. E muitas vezes todas as confirmações até o trade são boas, tipo a tendência está clara, existe regiões ancorando o preço, só que você vai assumir o trade e existem muitas regiões para o mercado romper, né? E aí, eu estou falando agora de regiões complexas, é isso que eu quero focar com vocês aqui. Arthur, o que são regiões complexas? Regiões complexas nada mais é do que uma região no gráfico onde nós temos muitos pontos de interesse de tempo gráfico maior. Então, eu já ensinei aqui no canal a maneira, né, de se marcar as zonas importantes. Por exemplo, eu marco no diário, no 4 horas. Mas, resumindo aqui novamente, eu gosto de buscar topos e fundos expressivos. Por exemplo, vamos supor que aqui fosse um tempo gráfico diário. Esse topo aqui, ó, que joga o preço para baixo bem forte, é um topo legal. Esse fundo que joga o preço para cima, é um fundo legal. Então, eu vou fazendo essas marcações lá nos tempos gráficos maiores, lá no diário, no 4 horas. E a depender do dia, nós temos, por exemplo, o que aconteceu nesse dia aqui, o que eu chamo de zona complexa, que é uma região onde você tem muitas regiões importantes, muitos pontos de interesse de tempo gráfico maior perto. Por exemplo, aqui, nesse dia, nós tínhamos aqui região do diário, região da mínima do dia anterior, acima, deixa eu até marcar aqui, nós tínhamos aqui, ó, os 50% do dia nessa região, 50% do dia anterior, deixa eu pôr pontilhado. O despertador tocando. Ó, 50% do dia anterior, certo? Outra marcação que nós tínhamos aqui, só para vocês verem como a região ela estava pesada. Nós tínhamos a região do bola, que é os 157 mil. Então, observem aqui, ó. Uma, duas, três. Essa região aqui, deixa eu pôr ela de uma cor mais clara para ficar fácil de ver pelo vídeo. É uma região do gráfico de 60 minutos. A região em verde aqui. Por baixo aqui, ó, por baixo, nós tínhamos a região da mínima do dia anterior. Por baixo, nós tínhamos a região do diário. Então aqui a gente está diante aqui, ó, nada de 5 regiões, tá? E aí, normalmente, quando essas regiões elas estão muito próximas, como é o caso aqui, ó, por exemplo, do bola até os 50 eu tenho 300 pontos. Do 60 até a mínima, eu tenho aqui uns 150. Do diário até a mínima, eu não tenho quase nada de espaço. Então, normalmente, o preço fica brigado. E é isso aqui que a gente usa para levar vantagem, né, em determinados trades, onde a gente determina se entra ou não. Então, por exemplo, na sexta-feira nós tivemos um movimento aqui, ó. O mercado ele vinha numa tendência clara, né? Normalmente o trade ele parece ser bom. É por isso que eu tô frisando isso para vocês. Parece ser bom, mas é um trade que
o risco-retorno dele compromete toda a operação. Então, ó, vinha numa estrutura de alta claríssima, o mercado desenvolvendo, né, topos e fundos ascendentes, e aí, num determinado momento, ele passa a ancorar aqui nessa região dos 60 minutos. E detalhe, ele começa até a disputar deixando gatilho. Né? Normalmente, quando o preço ancora uma região começa a deixar gatilho, quer dizer que tem ali interesse. Só que olha porque essa operação, nesse momento aqui, não era interessante. Primeiro que o mercado marcou a máxima do dia aqui, certo? Que andou 10, 11, 12. Se você assume uma compra, por exemplo, na ruptura, com o stop técnico aqui, seria um stop ali de 270 pontos. Se a gente projeta 270, o mercado precisaria romper o topo. Agora, para buscar alvos maiores, por exemplo, ele precisaria romper ainda o bola, os 50% do dia anterior. Então, normalmente são muitas regiões que o preço precisa romper para te dar alvo. Eu tenho um parâmetro que eu utilizo dentro da minha técnica, né? Quantidade de regiões que vale a pena ser assumido. Porque não tem como também eu chegar aqui e falar assim, se tiver uma região, não opera. Não, sempre vai ter uma outra, mas a gente precisa ter o limite aceitável. Inclusive, eu sempre ensino isso na sala ao vivo. Se você está cansado aí de fazer curso, mentoria, sei lá, já gasta um monte de dinheiro e não tem resultado, vem para a prática, entra para minha sala ao vivo, eu não estou te vendendo cursinho gravado nem nada. O que você vai ter? Uma experiência de operar ao vivo comigo. Você vai ver determinadas situações acontecendo que elas se repetem praticamente todos os dias e aí você vai adquirindo prática, você vai adquirindo experiência prática. E é isso que faz a diferença aí para quem quer ter resultado no mercado. Inclusive o link está aí na descrição. Então, nesse momento aqui, eu desconsiderei essa compra lá na sala ao vivo, devido à quantidade de regiões que o preço precisaria romper. E o mercado ele é maldoso. Por quê? Pouco tempo depois, olha o que o preço faz. Ele vem ancorar em uma região do topo anterior rompido, o que também gera possibilidade de entrada. Pô, teoria da bipolaridade, topo rompido vira suporte. E quando ele chega nessa região, olha lá de novo a maldade sendo formada, gatilhos. E muitas vezes quando as pessoas olham, tá deixando gatilho no topo rompido, tá deixando gatilho no fundo rompido. Pô, a tendência tá boa, tá forte. Entrada. E sim, é uma entrada, mas a gente consegue colocar um filtro muito poderoso. E esse filtro aqui evita muito stop. Eu evito assim, de tomar muitos stop. Ontem mesmo eu evitei de tomar um stop no dólar por conta disso, né? Ontem, dia 24, né? Por quê? Porque o mercado ele deu uma leitura, uma venda, só que logo na cara assim da entrada tinha duas regiões bem próximas mesmo. E o preço ia ter que romper essas duas regiões para andar pelo menos uma vez o risco, que é pouco. Então, não entro. É muito risco para pouco resultado. Pô, pode ser que o preço rompe? Pode. Mas ele vai ter que entrar uma pressão muito mais forte. Então, para mim, não vale a pena. E aí, aqui era o mesmo caso. E aqui ainda pior, né? Como ele faz uma correção mais profunda, então ele precisaria romper todas essas regiões. Mínima do dia anterior, 60 minutos. Máxima do dia, bola, 50%. Então, é um filtro que eu falei, não vale a pena. Lá na sala ao vivo, eu desconsiderei. Falei, galera, esse tipo de trade eu não assumo, só se as pessoas quiserem assumir. Mas lá na sala ao vivo, eu sempre avalio o risco dos trades. E dito e feito, olha lá, o que o preço faz? Tenta subir, bate aqui nessas regiões e olha como ele fica brigado aqui, pessoal. Perceba como ele fica brigado e aí depois ele vem e acaba devolvendo. E eu até falei lá, falei, galera, vale a pena operarmos só se o preço trabalhar, por exemplo, vier aqui e fizer um rompimento dos 50%, que aí nós temos espaço aqui para baixo, né? Ou se o mercado começar a sair dessa região complexa aqui. Operar ali dentro é meio que loteria. E eu falo para vocês, galera, isso aqui ajuda demais, demais, demais a evitar trade ruim, trade que vai dar stop. Às vezes eu deixo de pegar uma operação, aí, por exemplo, eu pego uma outra operação que estava melhor e coloquei lá no Instagram. Aí, às vezes, uma pessoa ou outra vem, Arthur, por que você não pegou esse trade aqui? Na maioria das vezes é por conta disso aqui que eu estou mostrando para vocês. Por isso que eu estou falando que é um bizu violento isso aqui. Isso aqui me evita tomar muito stop. Porque assim, trade às vezes acontece, mas a questão é, será que vale a pena esse trade? E é isso que faz as minhas operações terem qualidade. E mesmo as minhas operações tendo qualidade, eu ainda tenho uma taxa de acerto de 52%. Só que, pelo fato delas terem qualidade, quando eu acerto a mão, o trade anda. O trade anda 3 para 1, 4 para 1. Meu trade mais barato é de 2 para 1, tá? Então é isso. Acho que eu consegui entregar para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Me segue no Instagram. Quer participar da sala ao vivo? Link na descrição. Tamo junto. Valeu!